Boa tarde a todos. Bom, quem puder vir, escutar um pouquinho desse assunto, que é bem interessante. Na verdade, né, a inteligência artificial não só está impactando os elevadores, né? Eu acho que todos aqui, de alguma forma, já ouviram falar, já usam, né? Mas, de fato, é algo que impacta profundamente as corporações, né? E na apresentação, a gente vai ver esses resultados, né? Essas pesquisas que estão acontecendo em empresas que já implementaram e o que eles estão tendo lá na ponta de resultado. Passa. Bom, para quem não me conhece, eu sou Mário Santos, sócio fundador da Música Tecnologia. Também tenho passagem em algumas empresas de capital aberto, principalmente mineração e tecnologia. Pode passar. Bem, boa tarde, pessoal. Eu estou aqui fazendo o par, muito obrigado. Tá animado, fazendo hein? o par, sou Reinaldo Paixão e estou tendo a oportunidade aqui como entusiasta, trazendo uma ideia sobre a inovação da inteligência artificial no negócio de elevador, viu? Então, Mário. Bom, pessoal, vamos começar pelo básico, né? Inteligência artificial, né, é um conjunto de algoritmos que, aplicado em um sistema, ele pode simular as decisões humanas. Basicamente, isso acontece conosco no dia a dia, né? A gente tem fatores internos. Quando a gente vai atravessar uma rua, a gente sabe se a gente pode atravessar, a gente pensa, se olha para um lado ou para o outro, a gente tem fatores internos e externos que fazem a gente tomar decisão. No caso do elevador, é basicamente parecido. Você tem fatores internos, elevador, e você tem fatores externos, que ambos podem criar problemas, eventos, anomalias. E, no momento atual, quando, por exemplo, né, você tem portas, limites, andar, freio, energia, você tem inversor, você tem incêndio, tempestade, terremoto fora do Brasil, né, vida útil dos componentes, tudo isso impacta. Então, por exemplo, tem uma tempestade, houve uma variação de energia, ocasionou um problema no elevador, né? O momento atual basicamente, se abre um chamado, o cliente, esse chamado vai para a área técnica, que avalia as informações, toma as ações, corrige ou não e fecha o chamado. Em algum momento, a gente vai ter isso massificado, onde o próprio elevador, com as informações internas dele, né, ou seja, todos aqueles sensores ali, aliado a integrações externas, ou seja, temperatura externa, se tem uma tempestade, se teve uma variação de energia, a qualidade da energia, ele consegue identificar o problema, né? Ele consegue abrir o chamado, inclusive encaminhar para quem for de direito, e ele consegue, inclusive, solucionar o problema e fechar o chamado. Então, isso, né, é a diferença de abordagem, né? Um elevador, ele tem as informações e com a AI você pode usar essas informações internas e externas para fazer o ciclo completo. E aí, no próximo slide, a gente vai ver os impactos disso para as corporações, né? Esse material foi baseado, tá, em pesquisa da McKinsey, da Forbes e da Accenture. Não só para o segmento de elevadores, tá, mas aí para as corporações como um todo. E é muito interessante, porque quem de vocês aqui utiliza inteligência artificial no dia a dia? Ok? Pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Excelente. Estava conversando ali com o Gabriel da Incon e ele deu um exemplo fantástico. Eu falei assim, aquela melhoria ali, o incremento de 15% no lucro líquido das empresas, vem de ações como ele comentou. Ele falou assim, olha, Mário, eu tenho usado assim para algumas coisas no dia a dia. Ele falou assim, poxa, eu tinha uma cobrança complicada. Ela necessitaria um apoio jurídico. E eu pedi o apoio jurídico à inteligência artificial. Foi tão fantástico que ele teve um resultado absurdo. Eu falei assim, poxa, pensa, o modo normal seria encaminhar ou contratar, se tiver um advogado interno, ok, se não, contratar uma consultoria jurídica para fazer isso. Então, olha o tempo, né?
que ele gastaria, o valor, e ele fez isso e é o impacto aí no lucro líquido, né? É 15% no bolso das corporações que tendem a aplicar AI nos seus processos. E aí, eu não estou falando só da operação de manutenção de elevadores, é tudo. Então, hoje você pode utilizar AI nos seus processos financeiros, no marketing, desenvolvimento de software, ou seja, qualquer operação que normalmente te demanda tempo, essa apresentação, por exemplo, se eu fosse montar uma apresentação assim, é tempo, porque tem um layout e tal. Você pode fazer isso com AI, né? Então, basicamente, o resultado que eles tiveram é um aumento de 29% do desempenho geral das empresas. Pensa assim, poxa, hoje não estou usando AI, passo a usar e em determinado tempo minha operação fica 30% mais eficiente. Poxa, que incrível, né? 40%, essa aqui tem mais a ver, né, com o segmento de elevadores, porque é a redução no tempo de resposta para os clientes, né? Desde um chatbot até a automação também de resposta a problemas nos elevadores. Então, olha o impacto, 40%. Pensa a empresa ser 40% mais eficiente para responder aos clientes. É incrível. E por fim, né, quando a gente analisa a operação em geral, ela tem uma melhoria de 24%. Ou seja, é de se pensar, né, mesmo que há uma resistência, é importante olhar para esse negócio como algo que, poxa, se eu não fizer, o meu concorrente pode fazer e ele pode ter esses resultados aqui, né? Então, vou ficar de fora. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho dos desafios da adoção, né? Principalmente em pequenas e médias empresas. A gente tem, né, o custo de implementação, que é logicamente, como o Gabriel citou, né, falou, poxa, aqui a gente paga $20 por mês. Poxa, é um custo, né? Mas eu não diria que não é o principal desafio. A gente tem falta de conhecimento técnico, que hoje em dia a própria AI, ela tem, vamos dizer assim, as principais ferramentas. O pessoal usa muito a OpenAI, mas tem várias, Claude, Llama, e basicamente elas estão bem intuitivas. Então elas te levam a você ter o resultado que você quer de forma fácil. O principal problema que eu vejo, o principal desafio é a resistência à mudança. A gente estava falando, o Fábio comentou, né, lá de 40 anos atrás, quando o pessoal, não, isso não é para mim não, a transição dos elevadores mecânicos para os eletrônicos, né, os quadros de comandos. E eu achei interessante, porque é basicamente uma transição que a gente está vivendo agora, a gente estava conversando, né, que está havendo uma transição. Então, logicamente, os primeiros a adotarem, né, no dia a dia, vão ser os que larguem na frente, né? Bom, essa aqui eu acho que eu gostaria de deixar para o final, porque é um caso, tem uma parte aí que é de fato resultado de um elevador específico com um elevador bastante difícil. Então eu gostaria de passar para o final e aí a gente vai com o Reinaldo, que vai falar um pouquinho mais da trajetória, da jornada da empresa, né, para ser um pouquinho mais eficiente. O Reinaldo, para quem não conhece, né, liderou aí a área de P&D de um produto super importante, né, do Max, da TIS, então tem bastante experiência nesse assunto, né, ou seja, os dados coletados, o tratamento desses dados e obtenção de resultados desses dados, que é o mais importante. Bem, pessoal, boa tarde. Obrigado, Mário. Aquele número que nós vimos do Mário, 29% no aumento da produtividade, isso aí causa um impacto muito forte. E aí, bom, como eu falei no início, eu sou um entusiasta da inteligência artificial. Na verdade, a minha praia é mais ligada à área de manutenção de elevadores, modernização, o negócio elevadores. E essa nossa parceria, a gente tem trazido alguns benefícios, tanto na velocidade de atendimento, como na solução de problemas, principalmente à distância. Bom, mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu vou trazer aqui um tema que está afligindo muito o nosso negócio. Desafio da mão de obra e a geração Z. A geração Z são os jovens nascidos entre 97 e 2010, algo assim,
E são jovens que vão entrar no nosso mercado para atender essa demanda, que nós falávamos hoje mais cedo, nas palestras que antecederam a nossa. São 15 mil elevadores em média por ano novos, fora aqueles que são modernizados, novos que são instalados. Isso gera uma demanda de pelo menos 500 técnicos, isso pela regra do Segur Contru. O que ocorre é que, visitando escolas, e eu fiz isso pessoalmente com a minha equipe, visitando o Senai, para a gente realmente buscar uma parceria e encontrar solução, as escolas técnicas estão sofrendo esvaziamento na área de torneiraria, na área de eletromecânica, na área de elétrica, e você vê lá uma turma enorme na área de quê? Tecnologia. E aí, esse perfil gráfico, ele é o perfil dos jovens que estão entrando no nosso negócio. Eles têm familiaridade com dispositivos digitais. A gente acha legal, engraçado, um bebezinho lá de 6 meses já dando tapinha na tela, girando tela. Mas isso é uma verdade, essa geração, ela nasceu junto com os dispositivos digitais. Uso de plataforma online, o autoaprendizado, aquilo que há décadas atrás você tinha que recorrer a grandes bibliotecas para tratar de assuntos já desatualizados, agora eles conseguem atualização praticamente na hora. E a preferência por ambientes de trabalhos tecnológicos, e como vocês sabem, o nosso ambiente não é tão tecnológico assim. Então a gente tem o poço que precisa ser trabalhado, tem as portas que precisam ser trabalhadas, enfim, essa é a realidade que nós atravessamos. E por que eu estou colocando isso? Porque a gente fala de produtividade. E aumentar a produtividade não pode ser uma decisão por decreto. Eu não posso, de um momento para o outro, estabelecer que agora uma rota de preventivo, ao invés de ter 60, passa a ter 100 elevadores, ou 120 ou mais. Então, como resolver essa equação? E aí que eu, como eu falei, como entusiasta, a gente começou a trabalhar com especialistas para a gente ver como poderia se dar essa integração. Contextualizando a inteligência artificial no nosso negócio. Qual é o nosso negócio? Os nossos processos são, na sequência, a manutenção corretiva, substituição de materiais, preventiva, também a preditiva e também modernização. Então, esse é o negócio. Entretanto, para a gente passar por todos esses negócios, a gente ia precisar do resto do dia e não é o objetivo. Então, eu trouxe um exemplo que é mais palpável, que é na manutenção corretiva. Acho que fica fácil de passar a vocês qual é a ideia que nós temos trabalhado e que a gente acredita que vai atingir aquele número que o Mário falou no início. A manutenção corretiva. Então, pegamos um caso simples de um atendimento de chamado, algo que nós estamos assim muito familiarizados. A gente tem a demanda do cliente, que é a solicitação que ele faz, e ela é seguida através de e-mails que pode ser um chatbot, pode ser a área do cliente ou pode ser telemarketing. São as entradas que hoje nós estamos familiarizados. Essa entrada, ele me joga dados disponíveis que são fundamentais. E aqui começa a primeira coleta de dados. Aonde está o meu edifício? Qual é o elevador que está fazendo chamado e o defeito reclamado? Acho que muitos de vocês já devem ter passado por isso. Quando você solicita ao atendente, por favor, explore o defeito do elevador. E o cliente do outro lado diz assim, eu não sou técnico. Ah, qual é o problema? Você pode me detalhar? Não, eu não sou técnico, elevador parado. Grande parte como elevador parado. Isso vai ter uma influência positiva adiante. E aí o que eu tenho? Eu tenho o prédio, eu tenho o elevador, e agora eu poderia cruzar com informações do posicionamento do técnico e dos carros da empresa, e dos técnicos em preventiva. Esse mapa, hoje é um mapa que é comum a qualquer empresa de manutenção, ela tem lá a locação de onde ocorre o chamado, o prédio que está fazendo a solicitação, e qual é a posição que os seus técnicos se encontram. A grande sacada disso é que se você pudesse ter um supervisor o tempo inteiro monitorando isso, o nível de assertividade do técnico que iria atender o chamado, ou mesmo conhecendo o prédio, características do elevador para que você fosse mais assertivo na escolha do técnico, seria o ideal, né? Mas essa operação ela ocorre dezenas e dezenas de vezes e isso é uma coisa impossível. E aí,
nós pensamos, se eu puder variar o raio de atuação, e esse raio ele for varrendo quem está naquelas posições, eu vou conseguir saber quem está mais perto, e vou conseguir saber viaturas, mais uma, as viaturas e técnicos de preventiva. Vocês estão pensando assim, mas eu vou alterar uma rota de preventiva para atender um chamado. Essa rota de preventiva pode ser alterada, desde que a última preventiva tenha um intervalo de 20 dias. Não dá tempo do supervisor ir olhar para ver se fazem 20 dias que fizeram pelo menos, ou esse intervalo é menor. Então, com o sistema, e ele monitorando o tempo inteiro os dados que estão cercando, qual é o edifício, qual é o elevador, quem é que está atendendo, pode seguir. E aqui eu tenho, se for selecionado um técnico, se for a escolha, eu tenho que gerar uma roteirização para ele, tenho que alterar a rota inicial e encaixar esse elevador para que ele faça o atendimento e, na sequência, faça a preventiva também. Estou sendo produtivo? Estou, porque ele está lá perto, o elevador daquele prédio já está habilitado para manutenção e eu consigo ganhar esse tempo antecipando, com um passo pequeno, a manutenção preventiva. E com isso, eu permito ainda que o meu cliente possa fazer o rastreamento do meu atendimento. Isso não é futurismo, isso é projeto em andamento. E a gente acredita naqueles números iniciais que foram colocados pelo Mário. Pode seguir? Depois entra um segundo tema. Vocês estão vendo que ali, nada de novo. A única grande diferença, a base de tempo. Operações como aquelas são realizadas em milissegundos e a frequência dela pode chegar a um número muito alto, nós vamos ver a seguir. A nobre tarefa de um supervisor de manutenção é a análise de produtividade da sua equipe. E todos os dirigentes de empresa, donos de empresa como eu preciso saber exatamente como está sendo empregado os recursos da empresa. Se eles realmente, os investimentos que nós fazemos, eles estão tendo o retorno que se deve. Pode passar? Aqui é um exemplo, pessoal, eu deixei a área um pouco não visível, mas isso aqui é uma tabela de produtividade real, referente a 30 dias. A base de tempo, uma tabela de produtividade é diária. E aqui vai interessar para o meu supervisor, ele analisar o nível baixo de produtividade, a faixa vermelha de produtividade. Qual é o problema? Falta de conhecimento, deslocamentos equivocados, diagnósticos equivocados. A gente tem isso tudo no nosso ranking de problemas de solução. Um exemplo que eu coloquei antes, numa empresa com 2.000 elevadores na carteira de manutenção, com índice razoável, 0,45, índice bacana. Essa empresa, ela gera aproximadamente 900 chamados por mês, fora o planejamento de manutenção preventiva, ela tem lá 2.900 OS, que levam a 112 OS por dia. Impossível para o supervisor monitorar. Impossível para um sistema que não seja monitorado através de conexões entre o banco de dados do software de chamada, o banco de dados, que é o ERP da sua empresa, com os dados da característica do produto e o cruzamento das informações. O Big Data na otimização da preventiva. Eu falei no início ali, entre rotas de 120 ou de 40, como optar? Não dá para fazer por decreto, né? Senão todo mundo ia ter uma rota imensa e você ia trabalhar com pessoas mais assertivas quando possível. E aqui tem a base do problema que não é uma novidade para ninguém. No prédio da direita, olhando por vocês, o prédio da esquerda, é um prédio de 3 andares que possui um elevador, uma unidade de elevador. E o prédio do lado é um prédio que possui algumas unidades, também o elevador, porém são 40 pavimentos, abertura livre 1.000, altura 2.200, 2.400, altura da cabina 2.600. Isso dificulta a manutenção? Isso traz um dificultador para que o técnico faça a manutenção? Agora eu tenho um elevador de 4 metros por segundo, do outro lado eu tenho um elevador de 1 metro por segundo. Como fazer essa relação para que você consiga gerar um número correto? No seu Big Data. Você começa a carregar todas as informações do seu elevador e ele automaticamente calcula a equivalência do seu elevador para que você possa dimensionar uma rota utilizando inteligência artificial.
E aí, esse estabelecimento da rota gera um equilíbrio por competência e um equilíbrio de demanda de trabalho. Pode passar. Um outro tema que eu trago é a parte de corretiva. Vocês estão vendo que nós estamos trabalhando dentro da assistência técnica, com temas que nós estamos familiarizados, e aqui nada de novo. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta aqui ao pessoal técnico, pessoal que entende do produto, basicamente. Em algum elevador que você tem a porta abrindo e fechando, sem completar o curso dela, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Vocês querem dar um chute aí? Alguém quer dar uma ideia? Certo, barreira eletrônica falhando. A primeira coisa que vem na cabeça de um técnico é barreira eletrônica falhando. O segundo exemplo que eu coloco aqui, guardem o primeiro, por favor. Pode passar? A porta completa o curso, ou seja, a porta fecha por completo, mas o elevador não parte. O que vocês acham? Contato de porta. Contato de porta falhando é uma opção. E o meu terceiro exemplo e último, o elevador parando desnivelado. Quando ele é um AC1 ou AC2? Freio. Freio é uma delas. Pode ser ajuste de freio, pode ser vitrificação de lona de freio. E se for um VVVF? Contagem de pulso, sensores, mas enfim. Por que nós podemos responder isso? Porque por diversas vezes nós fizemos o atendimento e constatamos que porta abrindo e fechando era barreira eletrônica. Então aqui entra uma parte bem importante que o Mário falava logo no início da apresentação. IoT enviando esses dados para a nuvem, mesmo antes da percepção do usuário. O usuário não sabe que a porta dele está abrindo e fechando até que alguém faça a reclamação na zeladoria ou na portaria. Entretanto, a IoT, ela está lá monitorando e registrou. A porta abriu, fechou e não completou o curso dela de viagem. O outro detalhe é que quando o técnico encerra o chamado e se encerrar da forma correta, esse evento, tanto o evento de entrada como o evento de saída, vocês concordam que ele ocorre aos milhares? Então, o pessoal que trabalha com chamada, ele tem lá essa reclamação aos milhares. Isso leva o que nós chamamos de o aprendizado estatístico. Não chega a ser uma machine learning, mas é um aprendizado estatístico. O seu sistema começa a montar dados. Quando eu tiver reclamação, ou quando o meu supervisório local mandar a informação que a porta abriu e fechou, qual é o encerramento? Barreira eletrônica. Bom, e para que serve isso? Por que eu estou falando isso? O sistema, além de transmitir o chamado para aquele técnico que tem visão tecnológica, que está recentemente no mercado, que tem dificuldade técnica porque não conhece direito o elevador, eu, além de mandar o chamado para ele, eu já mando as causas prováveis do problema. Causas prováveis. Então, ele não vai receber uma coisa às cegas, ele vai receber um chamado e vai dizer lá, causa provável é 1, barreira eletrônica. Então, ele já vai praticamente direcionado, como se estivesse sendo orientado por um supervisor virtual. Pode passar. E o outro tema que eu trago aqui é a manutenção preditiva. A manutenção preditiva, ela só é possível quando você faz a contagem do funcionamento. Mais cedo o Fábio estava mostrando que ele tem lá os contadores. E a gente teve uma, para que eu quero um contador? Pessoal, o contador é a palavra-chave para você determinar o ciclo de vida dos itens do seu elevador. Porta, roldana, rolete, cabine de sincronismo, correia e vai por aí afora, inclusive o inversor da máquina. Mas como é que eu vou conseguir fazer isso se eu trabalho com multimarcas, eu estou pegando um elevador que já tem 10, 15 anos de instalados, como é que eu vou poder determinar o ciclo de vida? Eu não tenho informação das últimas trocas. A projeção, ela é feita na base do ciclo provável e no cumprimento desse ciclo provável. Assim você se aproxima bastante de uma solução usando a predição. E qual é a vantagem de usar a predição, por favor?
Bom, ela define o ciclo de vida dos componentes. Além disso, ela pode permitir que você planeje o técnico adequado para aquela atividade, porque não é uma atividade emergencial. Não é algo que o prédio XPTO, hiper importante para a tua empresa, acabou de chamar e você tem que mandar o técnico para lá, para tudo e manda. Não. Agora, como eu tenho a predição, eu consigo escolher o técnico, eu consigo definir o horário de logística de material. Imagina isso. Eu vou citar São Paulo porque é uma loucura. O tempo que você gasta para poder se deslocar de um ponto A para um ponto B, às vezes é completamente absurdo. Mas você pode deslocar à noite, você pode deslocar à madrugada, porque você também cobre esse horário com plantões. E por fim, na última apresentação a gente falou de uma mudança de conceito. Não se fala mais em elevador parando, a gente fala em disponibilidade de equipamentos. E não é só, pessoal. Hoje existem clientes, e nós temos clientes que contratualmente exigem 99,8% de disponibilidade. Quando eu ouvi isso a primeira vez, esse ano eu vou completar 44 anos na minha profissão de engenheiro de elevador. Quando eu ouvi isso a primeira vez, esse cara é louco. 99,8% é impossível, nunca vi nada disso. Mas são 99,8% daquilo que você pode pré-definir. Ou seja, eu tenho minhas paradas programadas? Tenho minhas paradas anuais, eu tenho minhas paradas semestrais, e fora as minhas paradas, ele admite apenas esse 0,2%. Então, não interferir na disponibilidade. Essa vai ser a grande chamada. Pode passar. E como conclusão, antes da gente voltar naquele slide que o Mário falava, a gente tem aqui o uso da inteligência artificial impactando na produtividade, da manutenção corretiva, preventiva, modernização, do que for. A inteligência artificial produzida através de workflows. Esse workflows, que é um nome diferente, mas nada mais é do que o algoritmo desenhado por um técnico experiente. É chamado fluxo do conhecimento. Assim como lá, o meu colega aqui à frente, ele disse, olha, problema porta abrindo e fechando sem completar curso barreira eletrônica. Isso foi um aprendizado humano, ele humanizou e hoje ele tem a resposta para isso. Aprendendo com os nossos dados, muito importante. Ontem, em uma outra palestra, a gente falava das riquezas da empresa. Essa é uma das grandes riquezas da empresa. E um dos meus sócios, ele fala que, se não, uma das principais, além dos clientes. E os dispositivos de IoT supervisionando equipamentos. Pessoal, você pode ter dispositivos simplesmente supervisionando entradas lógicas, estado alto e estado baixo. Isso já traz uma quantidade de informações suficiente para você entrar com a tomada de decisão lá do segundo slide que o Mário apresentou. E aqui, só para a gente finalizar e eu voltar para o Mário, eu vou apresentar aqui a vocês um alinhamento de queijo suíço, só para vocês terem uma percepção que a predição em qualquer situação é possível quando você tem combinação de eventos. Pode passar. Imaginem os senhores a seguinte combinação de eventos. São 17 horas e 52 minutos. Até aí, esse exemplo isolado, nada. E eu tenho um fluxo de pessoas intenso se movimentando num prédio comercial. Bom, esperado, o horário de saída, o pessoal está se movimentando. Mas tem um fator importante agora, temperatura ambiente, 36 graus. Um dos principais inimigos para elementos eletrônicos de potência, temperatura. E se tem 36 graus no meio ambiente, vocês imaginam quanto vai estar na casa de máquinas ou dentro do teu controle. E aí, para a gente colocar um tempero para melhorar ainda mais, a gente inicia uma tempestade elétrica. Então a gente tem aqui. Vocês perceberam aqui que com o evento número 1, não dizia muito nada. Quando eu combinei com o segundo, o terceiro e o quarto, com certeza vocês já perceberam que o alinhamento de queijo suíço, quando isso ocorre, você tem um evento de desdobramento. E esse evento de desdobramento, ele pode gerar uma passagem de um técnico, se o cliente for muito importante, eu posso definir um técnico já para estar naquela situação
próximo para que eu não tenha a surpresa que fatalmente vai acontecer. Um corte de energia ou oscilação de energia. Essa combinação é uma combinação exponencial e o resultado dela, sem dúvida, é uma falha grave. Agora voltamos lá ao teu slide, né? Pessoal, simples, né? Não é nada simples. Isso aí é uma evolução que não é fácil de se conseguir, né? Porque falar inteligência artificial é simples, mas se você for lá, pode usar a melhor ferramenta possível. OpenAI, Claude, Gemini, qualquer uma. Se você colocar lá isso que o Reinaldo acabou de apresentar aqui, vai dar um colapso do modelo. Por quê? Basicamente, ele não entende de elevador. Então, um dos pontos importantíssimos que o Reinaldo comentou é assim, né? Primeiro, a gente vai precisar de integrações. É aquilo que eu comentava. O elevador, ele precisa gerar essa informação, a primeira coisa. 2, as pessoas que entendem precisam ensinar para a inteligência artificial o que é isso. As variáveis, os impactos, os problemas e as prováveis soluções. Porque, de novo, né, a AI só aprende algo que ela aprende. Sem isso, sem a gente mostrar para ela, ela não vai aprender. E antes dela aprender, precisa todo esse processo, né, que o Reinaldo comentou, porque não adianta nada. Mesmo se o elevador jogar as informações na nuvem, se tiver algum nível de automação, se você, por exemplo, quando não puder resolver, não tiver um RP bem integrado, com um sistema de alocação de chamado, isso acaba por quebrando a corrente, né? Então precisa estar tudo muito bem alinhado. Esse slide, né, que eu guardei para o final, porque é interessante, né? A gente viu lá nos primeiros 2 slides, basicamente dados da McKinsey, da Forbes, da Accenture, mostrando o impacto da inteligência artificial nas corporações. E aqui eu peguei um caso real, né? Então, no custo operacional, aqui, logicamente, né? Lá na McKinsey estava um ganho operacional de 40% das empresas de manutenção, né, industrial, que basicamente elevador ficaria muito próximo, né? Então você vai ter uma média, né? Vai ter elevador que nunca vai te dar problema e vai ter os mais cabeludos possíveis. Eu peguei um desses, né? Desculpa, você acabou de lembrar um caso importante. Quem aqui não tem um elevador muito afastado do seu centro de operação? Essa parte desse item 1, às vezes você tem que deslocar um técnico 100 quilômetros, 150 quilômetros para tirar um elevador do limite. Necessário, mas de fato isso acontece. Beleza. Né? O ponto 1, tá? A gente pegou aí um elevador que tem muito problema, seja por intermitência elétrica, falta de modernização. O fato é que ele gerou aí em um ano, né? No ano de 2024, 252 alertas. Seja eles de trocar um componente, uma vida útil, um pico de energia, um problema numa barreira, ou seja, problemas variados, tá? Desses 252 alertas, 67 seriam falhas que exigiriam uma pessoa, né? E desses aí, 56 foram soluções remotas. Aí a empresa, né, ela pode selecionar o nível de autonomia que tem a aplicação para, de forma autônoma, e abrir o chamado, né, identificar a falha, atuar e fechar o chamado, ou não, ela pode, no meio da cadeia, falar assim, poxa, eu quero entrar e ver o que está acontecendo, né? Mas o fato é, poxa, esse é vamos dizer assim, é um outlier, né, fora da curva, mas quando a gente vê na média, né, aplicando para todos, você vai ter o dado lá da McKinsey, né, que é 40% de ganho operacional. Quando a gente vê segurança, que é um ponto importantíssimo em AI, né, a gente não vai ter tempo para entrar no detalhe, mas assim, a Deloitte, né, ela acompanhou empresas de manutenção que implementaram manutenção preditiva e elas conseguiram corrigir, na verdade, reduzir as falhas em até 70%. Então, o que não é pouco, né? E isso automaticamente impacta também na vida útil dos componentes. Bom, aquele tema que eu comentei, abertura de chamada e resolução, né? Poxa, se você tem uma aplicação, né, se o seu elevador
ele consegue gerar esses dados, consegue identificar o que está de errado, consegue abrir o chamado, consegue eventualmente até atuar, você tem uma economia aí de basicamente 99% do tempo, né? Algo que demoraria, sei lá, 1, 2 horas ou até 30 minutos, se você conseguir em 1 ou 2 minutos, né? Fazer com que esse evento, poxa, seja solucionado, muito impactante, né? E disponibilidade. Isso aí é um estudo da McKinsey, sempre olhando empresas, aí eu tentei pegar estudos que focassem na área de manutenção ou área industrial que é a mais próxima. Nós não temos ainda estudos, né, focado em elevadores, mas é algo próximo. Então, esse estudo, as empresas reduzem as chamadas, né, em até 50%, ou seja, as interrupções não programadas. É bastante impactante, principalmente para a qualidade do cliente lá na ponta, né, do serviço. Mas, basicamente, esse era o último slide, né, que é tentar sumarizar tudo que a gente falou, né? Então, importantíssimo, né, começar a utilizar os dados que a empresa tem, que eu acho que isso é importantíssimo, e integrar as áreas da empresa. Eu acho que o ganho operacional aí é muito grande, né? Absoluto. E só complementando, eu falei dos workflows e pela manhã a Kátia falava sobre a qualidade da pergunta que você insere no ChatGPT. É fundamental para a qualidade de resposta. Entretanto, o workflow, quando você vai pegar uma tarefa pensada de um supervisor, ele também tem que ser rico em detalhamento para que você tenha um nível de assertividade maior. Então, como o Mário disse, você trabalhar bem o seu banco de dados e ter equipe realmente conscientizada da cultura de manutenção, com a utilização de inteligência artificial para melhorar a produtividade e gerar maior satisfação ao cliente, é a grande chave do negócio. Bom, pessoal, gostaria de agradecer novamente. Eu acho que a gente pode, não sei se tem tempo, abre aí para as pessoas interagirem também, né? Suponho perguntas, que é um tema, né? Aí, senão já... Senhor, pergunta? É temerosa a pergunta desse senhor aqui, viu? Alô, alô. Boa tarde a todos, Mário, Reinaldo. Bela apresentação. E para complementar, esse tema da inteligência artificial aí no nosso mundo, né, no mundo dos elevadores, é um negócio muito interessante. E isso cada vez está aproximando o cliente, né, da nossa base de dados. Como é que nós poderíamos garantir essa fidelização do cliente através desse banco de dados, desse Big Data que você está falando, em função de cada empresa? Essa tua pergunta, eu acho que é difícil até para o ChatGPT 5. Mas eu acho que a fidelização do cliente, quando o bom senso predomina, está na resposta à qualidade do trabalho, às informações disponibilizadas, à área do cliente, à rapidez na solução. Entretanto, nós temos um problema grave no nosso negócio. A gente tem a troca do síndico, a troca do administrador, e quando troca o síndico e o administrador, você trocou completamente o cliente. E aí o teu trabalho, ele inicia novamente. E é isso que transforma a nossa profissão numa coisa adorável, que a gente nunca tem aquela mesmice, né? O trabalho sempre está sendo renovado, porque o teu cliente está mudando a todo instante. Mário, complemento? Outra pergunta? Não? Então, só aproveitar aqui e parabenizar o Egberto pelos 30 anos. Belíssimo material que você tem disponibilizado para o nosso setor. E, assim, é uma honra estar aqui hoje, nos 30 anos da empresa, né? Exato, agradecer a oportunidade, porque a gente estava falando ali, né, dos começos, como você fazia. E uma coisa que eu achei interessante que você falou, né? Poxa, eu quero levar conhecimento para as pessoas, para as empresas, né? Isso está fazendo muito bem. Obrigado. É isso aí. O trabalho nosso, na realidade,